Então, está adentrando aí no núcleo. E a cromatina? A cromatina, gente, são filamentos de DNA ligados a proteínas histonas e outras proteínas também. Só que elas ficam assim a maior parte do tempo da célula. Quando as células vão se dividir, aí as cromatinas se condensam, vão se aglomerando de forma bem coordenada, tá? Não liga qualquer cromatina com outra cromatina. E elas vão ficar entrelaçadas e vão formar os cromossomos. Dentro do núcleo também. Ainda dentro do núcleo, ele agora vai mostrar o nucleolo. O nucleolo produz os ribossomos, ele tem o RNA ribossomal, né, e ele também tem como produzir os ribossomos. Os ribossomos vão ser liberados para o citoplasma, ó. E lá no citoplasma eles vão produzir proteína. Está mostrando aqui uma proteína azul sendo formada. E essa proteína azul depois vai para a membrana plasmática, ela é uma proteína de membrana. Os ribossomos no citoplasma, eles podem estar soltos no citoplasma, mas a maioria fica ligada no retículo endoplasmático rugoso. Então, ó, o RNA entra por um lado no ribossomo e ele vai formando as proteínas de acordo com o RNA, com a informação genética que está chegando. Então, quando a gente fala de expressão gênica, na verdade, a expressão gênica é a síntese de proteínas a partir da leitura do código genético. Retículo endoplasmático liso. Ele não tem os ribossomos, ele vai formar as gorduras. Ele vai formar proteínas em estruturas mais complexas. Aquelas proteínas que saem de forma simples do retículo endoplasmático rugoso, elas são melhoradas, elas são complexadas no retículo endoplasmático liso. Então, a gente tinha proteínas simples, agora aqui a gente já tem uma proteína quaternária. São 4 proteínas ligadas umas às outras. Isso quem está montando é o retículo endoplasmático liso. E ele também faz os fosfolipídios das membranas, hormônios, etc. O transporte das proteínas, ó, vai envolver o complexo de Golgi. Ó, vai dentro de uma vesícula, ó, o retículo endoplasmático libera uma vesícula com aquelas proteínas. A vesícula é uma esfera com membrana em volta e dentro o conteúdo que está sendo transportado, no caso aqui é a proteína. Entra no complexo de Golgi e o complexo de Golgi vai formar outras vesículas com receptores específicos e proteínas específicas que vão se ligar ao destino. Então, por exemplo, vai o complexo de Golgi, vai a proteína para a membrana plasmática. Então, aquela vesícula que o Golgi está liberando tem receptores na membrana para ela se ligar na membrana plasmática e aquela proteína ficar lá. Tá? Se fosse para mandar para uma outra parte da célula, teria um outro tipo de receptor específico daquela parte da célula. É o que a gente chama de endereçamento. É isso que o complexo de Golgi faz. Ó. Ah, não é para ir para nenhuma parte da célula, é para ser excretado. Aí vai para o lisossomo. O lisossomo digere aquilo que é para ser excretado, devolve para a célula, se puder ser reaproveitado, ou elimina como um excremento pela membrana plasmática. O lisossomo faz isso. Citoesqueleto. Se vocês se lembrarem, na aula 2, eu mostrei para vocês um esqueminha diferenciando o citoplasma em duas partes. Ectoplasma, que é a porção mais externa do citoplasma, e o endoplasma, que é a porção mais interna da célula. O ectoplasma ele tem a forma gel, lembra? Tem muitos filamentos de actina e miosina e tubulina, muitos túbulos
e muitos filamentos de actina, formando o citoesqueleto. Então, ele dá uma forma mais consistente, forma mais sólida, forma gel. Enquanto que mais para o interior da célula tem menos estruturas de citoesqueleto. Então, a forma é mais líquida, é sol. Então, sol no endoplasma, gel no ectoplasma. Os vacúolos, que tem também nas células animais, mas são bem menores que nas células vegetais, reservam algumas substâncias, fazem trocas de íons. Então, aí como que essas organelas se movimentam dentro da célula? Né? Ele está mostrando ali um lisossoma, tá? Um lisossomo sendo movimentado. Então, a gente vai ter a importância aí dos filamentos de actina, uma proteína motora. Essa proteína motora, ela vai andando, vai se ligando ao microtúbulo por duas regiões que parecem os pezinhos. E ela vai caminhando, vai sendo deslizada, ó. Uma porção se liga ao que ela vai transportar, no caso aqui o lisossoma até a membrana plasmática. E a proteína motora vai caminhando, vai se deslocando sobre o túbulo até chegar à membrana plasmática. Uma das importâncias do citoesqueleto é essa daí, a organização, tá? O transporte das organelas. Também movimento de flagelos, movimentos ameboides da célula, né, que ela vai mudando o formato. Aí tem outras duas estruturas que eu não falei muito para vocês, que é o centríolo, que forma os centrossomos. A gente vai ver os centríolos quando a gente for abordar divisão celular. Eles são muito importantes no processo de divisão celular. Aí está mostrando a origem da mitocôndria e dos cloroplastos, né, que eu já mostrei para vocês na aula 1. Elas são formadas por uma dupla camada de membranas, por isso que dá a entender que elas teriam origem numa bactéria, que teriam feito aí uma endossimbiose. Está mostrando aí a estrutura geral, está mostrando que o número de mitocôndrias varia de acordo com a célula. Isso aí é um cloroplasto, ele faz a conversão, transforma, né, faz a fotossíntese nas plantas, nas células fotossintéticas. A gente vê essa cadeia de transporte de elétrons quando a gente falar de mitocôndria e quando falar de cloroplastos, ó, cloroplasto aí mostrando. Fixa o CO2, libera o oxigênio da água. De uma coisa aqui, porque essa mitocôndria dele estava parecendo um cloroplasto, mas é a mitocôndria. Isso aqui que ele quis mostrar é a mitocôndria. Então acabou, tá? Agora ele só está explicando aqui alguma coisinha ou outra. Prontinho, gente. O link tá aí, tá? Quem quiser. Não é difícil entender em espanhol. Dá para entender legalzinho o que ele está falando.
Vamos para a aula. Então, a gente viu aí, fez uma revisão rapidinha aí das estruturas celulares, né, das diferentes estruturas celulares, da origem da célula, tudo que a gente viu na aula 1 e na aula 2. Agora a gente vai começar a falar de uma organela, de uma estrutura propriamente dita, que é a membrana plasmática. Aquela que envolve a célula e as mesmas características que ela apresenta, a maioria das características, também são encontradas nas membranas daquelas organelas formadas por membranas. Vocês se lembram quais são as organelas formadas por membrana? Vocês podem falar alguma aí? Retículo endoplasmático. Liso. Isso. E rugosos. Mitocôndria. Mitocôndria. E o aparelho de Golgi. Aparelho de Golgi. Perfeito. Mais algum que vocês lembram? Tem mais. Tem um que é muito importante, que é justamente o que diferencia um tipo de célula da outra. Célula eucarionte da célula procarionte. O núcleo. O núcleo, exatamente. A presença da membrana nuclear, né, do envoltório nuclear. Núcleo. Mais alguma? Aí entra o lisossomo, né, entra aí o cloroplasto das células vegetais, os vacúolos, né, são muitas organelas na célula eucarionte. Então, as características básicas das membranas são praticamente as mesmas em todas elas, tá? Só que a membrana plasmática, como ela limita a célula, né, o meio extracelular do meio intracelular, ela tem algumas propriedades que distinguem. Ela tem que ter uns receptores para que ela interaja com o meio extracelular. Oi, tá dando para ouvir, gente? Tá falhando o áudio? O áudio está falhando pra caramba para mim. Hoje está ruim. Lúcia? Hoje está falhando. Vou continuar aqui, vou tentar falar bem devagar, porque a minha própria imagem no vídeo está demorando, está dando delay na própria imagem. Sua imagem está embaçada. As internets hoje não estão boas. Para mim tá tudo ok. Para mim tá ótimo. Foi a chuva. Essas internets são um problema, né? Então eu vou continuar, vou tentar falar bem devagar. Se vocês não estiverem entendendo, dá um sinal, tá? Então a gente vai ver hoje essas características. Então, vou pegar aqui a imagem da membrana plasmática. Primeiro os fosfolipídios. Então, gente, os fosfolipídios são as principais moléculas, são as que, na verdade, definem a estrutura da membrana plasmática. Por quê? Relembrando, elas são moléculas anfipáticas. Ela tem um terminal polar e a maior parte dela é apolar, é uma gordura, é um lipídio, é um ácido graxo. Esses ácidos graxos, eles podem ter dupla ligação, em alguma ligação entre os carbonos, pode ter uma dupla ligação, mas um ácido graxo normalmente é saturado, ou seja, não tem dupla ligação. O outro ácido graxo, são sempre dois ácidos graxos. O outro ácido graxo pode ter uma dupla ligação ou não. Isso varia, tá? Não quer dizer que uma membrana plasmática vai ter só um tipo de fosfolipídio. Não é isso. Existem vários tipos de fosfolipídio, esse daí é só um exemplo, tá? Então vai variar. Vai variar o composto que termina aqui, ó, no caso desse daqui é uma colina, é um aminoácido que termina aqui. Podem ser outros, de outros tipos, mas o glicerol e o fosfato sempre vai ter. O fosfato é que dá o nome de fósforo no lipídio, tá?
Então, vai ter sempre o fosfato, que é esse aqui, ó. Então, aqui está a estrutura da membrana plasmática, que ela já estava na aula 2. Puxei ela de volta para a gente lembrar. Então, ó, bicamada lipídica. Por que bicamada lipídica? Eu tenho uma camada lipídica aqui e outra camada lipídica aqui. Essa porção interna é apolar. Então, aqui, as moléculas que estão aqui vão interagir com elas porque são apolares. As outras partes, as esferas, representam um fosfato, então tem polaridade. Vai interagir com moléculas polares, inclusive moléculas de água. Elas são embebidas por proteínas, tem proteínas espalhadas na membrana inteira. Normalmente, gente, a proporção de proteínas é 50%, 50%, tá? 50% de proteínas, 50% de fosfolipídios, de lipídios. Quando eu digo essa porcentagem, é em massa. Então, por exemplo, se a membrana tem 1 micrograma, vai ser meio micrograma de proteínas, meio micrograma de fosfolipídios. Tá? Não quer dizer quantidade, porque as proteínas são bem maiores, ó, do que o fosfolipídio. Tá ok? Então, tem proteínas integrais, depois vou explicar isso para vocês direitinho. Proteínas periféricas, tem glicose ou outros glicídios ligados aos lipídios, tem também glicídios ligados a proteínas. Quando eu tenho glicídios ligados a lipídios, eu chamo de glicolipídio. Quando está ligado à proteína, glicoproteína. Os microtúbulos e os filamentos de actina, ou seja, o citoesqueleto, vai permitir que essas proteínas periféricas fiquem posicionadas nessa região da membrana plasmática, porque elas não têm ligação direta com a membrana plasmática. Aí, aqueles fosfolipídios, gente, eles não ficam estáticos. A membrana é fluida. Eles ficam se movimentando o tempo inteiro e bem rapidamente na membrana plasmática. Quanto mais fluida a membrana, mais movimentos eles fazem. Eles podem se movimentar girando no próprio eixo. Então, eu tenho ali um fosfolipídio. Ele simplesmente vai girar no próprio eixo. A difusão lateral. A difusão lateral, eles vão se locomover para um lado e para o outro, para frente e para trás. Vão trocar de posição com outros fosfolipídios. Fica se movimentando o tempo inteiro, tá? Não é estático. O flip-flop eu tenho um fosfolipídio no folheto superior da membrana e ele migra para o folheto inferior da membrana. Muda de posição, muda de folheto. Mas esse daqui, esse flip-flop, não acontece toda hora, acontece só em momentos específicos. O retículo endoplasmático provoca muito flip-flop, porque ele vai formar novas membranas, novos fosfolipídios, então ele tira, às vezes, o fosfolipídio de posição, põe e gasta energia. Não é uma coisa que acontece simplesmente ao acaso. Tá? Então, o flip-flop é um movimento coordenado. Não vai acontecer livremente na célula. Já a rotação e a difusão lateral acontece toda hora, rapidamente. A membrana não para de se movimentar. Ela se move. E além disso, as próprias caudas, como eles se movimentam, as caudas interagem umas com as outras, e essas interações também vão variando. Então, elas acabam se movimentando por conta dessas interações que acontecem entre uma cauda e outra, de um fosfolipídio e outro. As caudas também se movimentam muito. Isso é importante porque, às vezes a gente vai ter proteínas que precisam, para sua função, se deslocarem na membrana.
para realizar a função dela. Então, a membrana tem que ser fluida, os ácidos graxos, essa movimentação de ácidos graxos fazem as proteínas se movimentarem também. E a fluidez da membrana está muito ligada à composição dos lipídios que ela tem. Não sei se vocês vão se lembrar na aula 1, quando eu falei dos ácidos graxos, que tem os ácidos graxos saturados. Nessa membrana aqui só tem ácido graxo saturado, ó, na letra B. Na letra A, já tem alguns ácidos graxos insaturados, com dupla ligação. A dupla ligação faz uma dobra na molécula de ácido graxo. Então, eles não interagem perfeitamente um com o outro, porque essas dobras afastam os ácidos graxos. Já quando não tem a insaturação, quando não tem a dobra, eles interagem perfeitamente. Então, aqui, os ácidos graxos vão estar interagindo muito. Ou seja, a fluidez da membrana é reduzida. A membrana deixa de ter essa mobilidade, essa fluidez. É uma membrana mais rígida. Já a membrana da letra A já é uma membrana mais fluida, porque tem essas insaturações. Então, os ácidos graxos não vão ficar interagindo muito. Aí eu coloquei uma curiosidade aqui, ó. Quando a temperatura baixa, por exemplo, manteiga. Estou falando manteiga, tá? Não é margarina, não. Manteiga. Quando ela está em baixa temperatura, qual a consistência da manteiga? É dura? Dura, né? A gente tira ela da geladeira, ela está dura. Se a gente deixa ela fora da geladeira na temperatura ambiente, o que acontece com ela? Fica tão mole, mas também não fica mais tão dura. Né? Exatamente. Então, você percebe que em baixas temperaturas, os ácidos graxos, as gorduras, tendem a perder a fluidez. Isso acontece nas nossas células também, inclusive na membrana plasmática. É que nós somos organismos que conseguem, homeotérmicos, né? Nós conseguimos manter a nossa temperatura dentro de uma faixa de normalidade. Mas os animais psilotérmicos, eles não conseguem fazer isso. Né? Então, eles têm que sempre manter a temperatura se expondo ao sol, procurando lugares mais aquecidos, porque baixou a temperatura, essa fluidez da membrana plasmática também diminui. E todo o mecanismo da célula fica comprometido. Então, alguns seres, né, mais simples, bactérias, leveduras, que são seres unicelulares, as leveduras são eucariontes e as bactérias são procariontes, eles podem mudar a proporção de fosfolipídios. Então, em baixa temperatura, esses organismos aumentam a concentração, aumentam a quantidade de fosfolipídios insaturados para a membrana ficar mais fluida. Em alta temperatura, né, quando a temperatura já está normalizada, aí eles invertem. Eles aumentam a proporção de ácidos graxos saturados na membrana, que aí ele mantém a fluidez dentro do normal, não vai aumentar tanta fluidez dela. Deu para entender, gente? O colesterol também faz parte da membrana plasmática. Então, a gente às vezes vê o colesterol como uma molécula, né, uma gordura ruim. Mas o colesterol é importante para o nosso organismo. Nós produzimos colesterol. Né? Então, uma das funções dele é participar da membrana plasmática. Quanto mais colesterol tem na membrana plasmática, mais rígida é essa membrana. Então, tem membranas que pela natureza dela, pela função que a célula exerce, vai ter mais colesterol. Tem membranas que vai ter menos colesterol. Ela precisa ser mais fluida. Tá? Isso vai depender da função de cada célula. O colesterol, ele é bem pequenininho, ó, quando comparado com os ácidos, com os fosfolipídios. Eles ficam entre os fosfolipídios. E eles impedem a comunicação entre eles, entre os fosfolipídios. E como os fosfolipídios
interagem, né, um com o outro, vai fazendo aquelas movimentações e tal, ele impede essa movimentação dos fosfolipídios. Fica retida a interação dos fosfolipídios com colesterol. Aí ele diminui a fluidez. As proteínas. Então, ó, basicamente 50% da massa é proteína, 50% da massa da membrana são lipídios. Varia mais ou menos entre 40% de lipídios até 60% de proteínas. Mas a gente tem algumas células em que essa constituição é um pouco diferente. Por exemplo, sistema nervoso, neurônio. Tem um neurônio aqui. Todo neurônio é revestido pela membrana plasmática. Aqui tem o corpo celular do neurônio, que tem o núcleo, tem a maioria das organelas. O dendrito do neurônio vai se comunicar com o axônio de outro neurônio por sinapses. Então, esse axônio, essa pontinha aqui do axônio, vai se ligar ao dendrito de um outro neurônio, e assim vai fazendo as comunicações, né, por sinapse. É um assunto que não sei quando vocês vão aprender. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção para vocês é para essa bainha de mielina aqui, ó. Essa bainha de mielina, ela é uma membrana, e ela é composta por 70% de lipídios e 30% de proteínas, ou seja, ela é pobre em proteínas em relação às outras membranas. Por quê? Proteínas tendem a ser polares, tem alguma parte dela polar. Se a gente aumenta a quantidade de lipídios, ela forma uma capa isolante, justamente isolando os impulsos nervosos que passam pelo axônio. Se não tivesse esse isolamento, os impulsos poderiam ser perdidos para outras células que estão em volta ou não chegariam adequadamente às extremidades do axônio. Tá? Então, ela é a maior parte constituída por lipídios para tornar essas partes isolantes do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso só tem como passar por dentro dela. Aí, um exemplo contrário é a membrana interna das mitocôndrias. As membranas internas da mitocôndria, que ó, tem a membrana externa da mitocôndria, e a membrana interna da mitocôndria, ela vai formando invaginações que a gente chama de cristas mitocondriais. Tá em espanhol também essa figura, tá? Mas são cristas mitocondriais. Então, a membrana interna, ela é formada por muitas proteínas, 75% de proteínas. Aqui, as proteínas estão representadas por umas bolinhas marrons, que são atepases, são proteínas que produzem energia. Só que não tem só essas proteínas, tá? Isso aí foi só uma ilustração mostrando uma proteína especificamente, como que ela está distribuída. Mas existem muitas proteínas na membrana interna da mitocôndria. A gente vai ver na cadeia transportadora de elétrons, só na cadeia transportadora de elétrons tem mais 5 proteínas. São 5 proteínas para cada proteína dessa daqui que está representada. Então, você aumenta ainda, é como se você multiplicasse cada unidade dessa marronzinha, né, por 5. Por 6, aliás. Então, você teria que mais 6 bolinhas no mesmo espaço. São muitas proteínas na membrana interna mitocondrial. Quando a gente for falar da mitocôndria, a gente vai abordar isso detalhadamente. E como as proteínas estão inseridas na membrana? Então, aqui tem um outro desenho de uma membrana plasmática. Eu tentei diversificar o máximo possível para vocês verem, né, as estruturas. Então, a gente tem proteína periférica, é aquela proteína que está ligada, está associada à membrana plasmática, mas sustentada
pelo citoesqueleto. Ela não faz, não está ligada aos fosfolipídios. Tem as proteínas integrais. As proteínas integrais, elas estão, de fato, inseridas na membrana plasmática ou na membrana biológica. Então, todas essas daqui, ó, são integrais. Elas podem ser integrais transmembrana, ela atravessa a membrana de um lado para o outro, ou proteínas que não atravessam a membrana, só simplesmente proteína integral. Aqui ainda está mostrando, ó, uma molécula de colesterol, na outra membrana plasmática não tinha, né? Glicolipídios, glicoproteínas, está repetindo tudo de novo. Esse esquema aqui eu já mostrei para vocês também na aula 2, estou repetindo aqui. Então, ó, a gente tem uma glicoproteína, é uma proteína transmembrana, está atravessando a membrana de um lado ao outro. A cadeia glicídica, né, com o glicídio. Aqui uma um glicolipídio, né, a glicose, né, o carboidrato ligado ao lipídio. Uma proteína periférica. A proteína periférica pode existir tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. E a membrana, a proteína transmembrana, ela pode atravessar a membrana uma vez ou várias vezes. Passagens múltiplas. O que é importante vocês saberem? Quando essa porção da proteína está na camada apolar, significa que essa parte da proteína também é apolar. As partes que estão fora, estão na matriz extracelular ou estão no citoplasma, elas são polares, elas estão no meio aquoso. O meio extracelular é aquoso e o meio intracelular também é aquoso. Então, as regiões hidrofóbicas das proteínas naturalmente são levadas, são conduzidas, né, são forçadas a estarem no meio no meio da membrana plasmática, ou seja, na camada apolar. Então, ó, aqui a gente tem uma camada polar, uma camada apolar, uma camada polar de novo, outra sequência de aminoácidos apolares, aí vem polar, apolar e termina com apolar novamente. Só nas transmembranas que são assim? Não. Aquelas proteínas que não são transmembranas, integrais, mas não são transmembranas, também são assim. Essa porção da proteína aqui, ó, é apolar. E essa porção da proteína é polar. Professor, Oi? eu não sei se eu vou falar besteira, mas no exame de sangue a gente consegue ver a quantidade de proteínas? A gente consegue ver as proteínas plasmáticas, as proteínas que estão circulando livremente no nosso sangue. As proteínas que são fonte de nutrientes. As proteínas que a gente vai usar, que as células vão utilizar, ou que a gente vai utilizar na produção de energia, tá? As próprias células. Então, são proteínas que têm outras funções, não são as proteínas de membrana. Quando aparecem, Diferentes. são diferentes. Quando você tem, por exemplo, um infarto, né? E as células do seu coração são lesionadas, todo o conteúdo que estava dentro daquela célula, inclusive da membrana plasmática, pode cair na corrente sanguínea. Aí vai aumentar o nível de uma proteína ou outra. Mas, normalmente, a gente avalia os níveis das proteínas internas das células.
que elas têm têm funções mais específicas do que as proteínas da membrana. Tá? Então, quando vocês vão fazer um exame que a gente chama de enzimas do miocárdio, aí vocês vão analisar as enzimas que estavam contidas dentro da célula cardíaca, não da membrana plasmática. Por isso que a Tem gente... exame específico para isso, no caso, né? Você Tem consegue exame até específico. detectar se a pessoa está tendo Um infarto por isso que a ou não. gente identifica. Isso aí. A gente consegue ver isso. Além das proteínas periféricas e as integrais, ainda existem as proteínas ancoradas. São proteínas que estão associadas à membrana plasmática unicamente por uma ligação covalente, uma ligaçãozinha só com a membrana plasmática. Então aqui a gente tem uma âncora e aqui a gente tem uma outra âncora. Uma ligaçãozinha só. Tá? Elas não entram nem nas integrais, porque elas não estão inseridas na membrana, nem nas periféricas, porque as periféricas não fazem ligação com a membrana plasmática. Então, elas são um novo tipo de proteínas, tá? Elas foram descobertas mais recentemente. Elas são importantes como sinalizadoras, porque como elas têm uma ligaçãozinha só, uma molécula, por exemplo, um hormônio, pode se ligar aqui na superfície da membrana e ele vai desencadear um sinal que vai romper essa ligação. Aí essa proteína vai ficar livre no citoplasma. E lá no citoplasma ela vai realizar a função dela. Ela só vai realizar essa função quando o hormônio se ligar. O hormônio se desligou, aí ela vai ser direcionada novamente a se ligar aqui e voltar a ficar estática, ficar ali esperando a função dela. Vem outra vez o hormônio, corta e ela é liberada para o citoplasma. Essas são as funções básicas aí de algumas proteínas ancoradas. Não tem muita coisa descrita de proteína ancorada porque elas são novas, foram descobertas recentemente mesmo. Agora, a maior parte das funções nas células, das membranas, estão associadas às proteínas que elas possuem. Então, a gente tem proteínas que vão fazer o transporte de substâncias. O que entra e o que sai da célula. Entra açúcar, entra sais, sai sais, entra proteína, sai proteína, entra aminoácido, sai aminoácido. Função catalítica. Tem proteínas de membrana, principalmente na membrana interna mitocondrial, tem muita enzima que fica presa à membrana plasmática. Muitas proteínas da membrana mitocondrial interna são enzimas. Enzimas, só para a gente lembrar, são proteínas que fazem reações químicas dentro da célula. Reações que levariam décadas para acontecer, elas fazem em milésimos de segundos. São catalisadores. Catalisador é tudo aquilo que acelera, tá? Tudo aquilo que aumenta a velocidade de uma reação enzimática, de uma reação química, desculpa. E as enzimas são catalisadores biológicos. Existem catalisadores que o homem faz, por exemplo, o catalisador do cano de descarga do carro, né, que converte ali os gases poluentes, liberando menos monóxido de carbono. Então, a proteína é igual uma peneira na membrana? Na membrana, ela vai filtrar. Isso, a membrana, na verdade, parece uma peneira por causa das proteínas, exatamente. Quanto mais proteínas ela tiver, mais seletiva ela é. Ela vai restringir mais a passagem de uma substância ou outra. Porque, assim, as proteínas fazem transportes específicos. Vai ter uma proteína para transporte de glicose. Várias delas na membrana. Mas ao lado dela tem outras proteínas que não estão envolvidas com a molécula de glicose. Então, a molécula de glicose só vai conseguir passar para aquela proteína específica, pelas outras não. Então, essa é uma das funções da proteína. Transporte de substância. Isso. Por isso que a membrana plasmática é semipermeável. Porque ela é permeável? É.
mas não é 100% permeável porque as proteínas limitam o que entra e o que sai da célula. Elas fazem esse controle. Por exemplo, se tiver muita glicose dentro da célula, ela vai restringir a entrada de glicose, porque já tem bastante glicose, não precisa entrar mais, manda a glicose para outra célula que ainda não tem, ou que tem menos. E assim ela vai controlando. A gente vai estudar o transporte de substâncias na próxima aula. A gente vai ter uma aula só de transporte de substâncias, porque são muitos tipos de transportes, muitos tipos de proteínas. Então, elas merecem uma aula bem direcionada só para isso. Tá aqui na figura, ó, transporte. No Pode caso falar. aí você falou que ela vai controlar, né? Uhum. Mas quando há uma descompensação, vamos dizer assim, é quando ocorre, por exemplo, que a pessoa tem um alto teor de glicose, vamos dizer assim, ou não, ela nunca Diabetes, por descompensa. exemplo. Isso. Isso, não, o que acontece Ou não. Não, na verdade, o problema da diabetes é que a glicose não consegue entrar na célula. Imagina que isso aqui seja a glicose, as bolinhas verdes. Ela entra na célula pela proteína, né, faz transporte, e a célula vai consumir ou estocar aquela glicose, dependendo do tipo de célula. A questão é que quem leva esse transportador aqui para dentro, para a membrana, são aquelas vesículas do retículo endoplasmático, que passa pelo complexo de Golgi, aí vai ser direcionado para a membrana plasmática. Essas vesículas só são liberadas com a insulina. Então, quem produz pouca insulina vai ter pouca proteína receptora, pouca proteína transportadora de glicose na membrana plasmática. Então, aquela glicose que está fora, que está lá circulando no sangue, não vai conseguir entrar, porque vai ter pouco transportador de glicose aqui na membrana. Aí toma insulina, o transportador chega na membrana e a glicose consegue entrar. Entendi. Então, o problema da diabetes não é a glicose que está dentro, ou a glicose, né? É a glicose que, na verdade, está fora, que não está conseguindo ser utilizada pela célula. A célula não está conseguindo utilizar aquela glicose. Pode falar. Olha só, professor André, quando você falou que as enzimas podem acelerar o... Então, igual, tipo assim, eu tomo uma medicação, uma enzima, vamos botar do crescimento, igual existia muitos anos atrás a enzima Enzicoba, que era uma enzima do crescimento. Ela para ajudar os crescimentos, né, de altura, não sei. Então, aí ela entra aí, ajuda a acelerar o crescimento. Então, o que acontece? Ela absorve? Eu não conheço, tá? Essa que você falou. Eu conheço o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, os hormônios, eles podem entrar dentro da célula e agir diretamente no núcleo da célula. São os hormônios estrogênios, testosterona, progesterona, que ele vai mudar o que a célula tem que fazer. Então, a progesterona vai mandar a célula fazer uma coisa, sintetizar uma proteína e tal. É uma função mais direta no núcleo, vai direto no núcleo. Testosterona, progesterona, etc. Outros hormônios são proteínas que interagem com essas proteínas receptoras de sinais. Aqui, ó. Isso aqui pode ser considerado como se fosse um hormônio, ó, receptores de sinais. Esses hormônios proteicos normalmente não entram na célula. Eles se ligam a um receptor na célula e ele vai desencadear todos os sinais aqui dentro da célula. É uma comunicação indireta. Eu não sei o que é isso. Depois você me manda de novo no WhatsApp o nome, que eu pesquiso na internet para a gente comentar na próxima aula, porque eu não conheço. Mas vocês querem um outro exemplo que é parecido? O aminoácido. Não, o aminoácido. Isso. O aminoácido, ele vai constituir as proteínas, ele vai entrar dentro da célula e ele vai ser importante para você produzir mais proteínas. Mas produz proteína a partir de aminoácido. Então, mas esses que a gente compra aí mesmo, né? Isso. Você sabe. Isso. De proteína, proteína, essas coisas. Isso, né? suplemento. Mas entra dentro da célula.
entra dentro E da acelera, e ela acelera a produção de massa, fabricação. mas elas não são enzimas. Elas são Não são enzimas. Não, elas vão formar as proteínas. Agora, quem vai Correto. formar essas proteínas? Aí sim, um monte de enzima vai ajudar na formação delas. Tá? O aminoácido pode ser útil até para formar a enzima. Mas quando você toma o suplemento, é para repor as células musculares, que são ricas em fibra, então, em proteína. Então, você aumenta a quantidade de fibras musculares, aumentando a quantidade de aminoácido, e assim você consegue aumentar a quantidade de proteína no seu músculo, e o músculo cresce, dependendo de atividade física. Não adianta você tomar suplemento sem você sinalizar para as células que ela precisa aumentar a massa muscular. Você tem que mostrar para ela que você está precisando de mais massa muscular. Quem aqui já ouviu falar, ou tem alguém, né? Beleza, qualquer coisa pode perguntar mais, tá? Quem aqui já ouviu falar daquela intolerância à lactose? Ou tem alguém na família com intolerância à lactose? Minha neta tem. Toma leite de soja. Isso. A pessoa tem intolerância a digerir o açúcar do leite, a lactose. Então, dá diarreia, pode dar febre, vômito, inflamação no intestino. Né? Dependendo da quantidade de lactose que a pessoa ingira, a pessoa fica mal. Tem gente... Mas o início, assim, quando ela nasceu, era predominante. Mas agora, como até o pediatra falou, quando ela fizer mais idade, agora vai fazer 3 anos, ela vai criando como é que eu posso dizer? O organismo dela vai se o próprio organismo vai criando essa força, e ela agora já começou a tomar um leite com lactose, mas misturado, já não está, entendeu? Tem gente que tem, ao invés de ter intolerância, tem alergia mesmo. Aí, se comer se ingerir um pouquinho de lactose, desencadeia uma reação alérgica, pode dar choque anafilático, que é mais grave do que a intolerância. É a imunidade que eu queria falar. Isso, perfeito. Aí era a imunidade. Aí, como ela já conseguiu essa imunidade, já está dividindo meio a meio e não está acontecendo mais nada. E a gente, quando vai ficando adulto, mais idoso, tende a desenvolver intolerância à lactose. É o contrário. Isso, é o contrário. E a gente, né, teoricamente, não precisa mais tomar leite. Não é. Né? Então, o nosso organismo não vai mais se preocupar em produzir as enzimas para a digestão da lactose. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente pode corrigir esse problema usando a enzima lactase. Não sei se vocês já viram. Passou até na televisão outro dia, não sei qual canal, um comercial, acho que é Lacday, o nome de uma enzima. Você joga em cima do alimento, ou você toma na hora que você está ingerindo, você está almoçando, ou está comendo um lanche, ou ingerindo alguma coisa que tem lactose, você ingere aquela enzima e ela vai degradando a lactose para você. Então, a lactose não vai entrar na sua célula. Essa enzima vai digerir antes dela entrar na sua célula. Então, sua célula já vai conseguir metabolizar a glicose e a galactose, que estão na lactose. Entendeu? O seu organismo não consegue a lactose, mas consegue a glicose e a lactose e a galactose, que formam a lactose. Então, ela vai fazer essa quebra e seu organismo vai absorver os produtos dessa quebra. Porque, na realidade, fora o fator que o senhor falou aí mesmo, de diarreia, vomitar, essas coisas todas passando, também o valor do custo, né? Uma lata estava R$ 75,00. Exatamente. E a lata de leite ninho custa R$ 14,00. Então, nos dias de hoje, aí você tem complicado. Você tem bolo, você tem massa, levam leite, né? Então, tem uma restrição alimentar para uma criança bem importante. Com certeza. Muito obrigado. Nada. Então, tem outras funções aqui, de reconhecimento e de comunicação entre as células.
Eu vou abordar com vocês hoje reconhecimento e comunicação entre células. Vou deixar a recepção de sinais, função catalítica e transporte de substâncias mais para frente. Como eu disse, transporte de substâncias a gente vai abordar numa aula só para isso, que é a próxima aula. Função catalítica e recepção de sinais, quando a gente for falar de mitocôndria, a gente vai comentar sobre esses aspectos. Tá? A gente vai exemplificar na mitocôndria, quando a gente falar da mitocôndria. Então, vamos lá. A membrana e o reconhecimento de células. Lembra que a membrana plasmática tinha, que eu mostrei para vocês umas 2, 3 vezes hoje, glicídios ligados às proteínas ou aos lipídios, formando as glicoproteínas e os glicolipídios? Estão lembrando disso? Lembram disso, gente, lá na membrana plasmática? Quer que eu volte o esquema para vocês? Eu vou voltar o esquema então, porque ninguém está falando nada. Aqui. Não, sim, pode voltar, professor. Beleza, ó. Então aqui a gente Pode voltar. tem, ó, tá. Aqui tá errado, ó. Agora que eu tô vendo. Peguei do livro, hein, gente? A gente tem que ficar ligado. Não é cadeia lipídica, tá? É cadeia glicídica. Igual aqui, ó. Cadeia glicídica forma a glicoproteína, ó. O glicídio ligado à proteína. É uma glicoproteína. Cadeia glicídica ligada ao lipídio da membrana. Glicolipídio. Tá? Esses terminais, essas pontas de glicídios, eles estão sendo muito associados ao reconhecimento da célula, ao reconhecimento de moléculas pelas células. Por exemplo, que a gente tem ouvido falar muito aí, que eu vou mostrar para vocês. Moléculas que constituem vírus, bactérias, se ligam a proteínas de hormônios, se ligam a proteínas de outras biomoléculas. Olha o COVID aqui, ó. Então, aqui a gente tem o vírus, a estrutura viral do vírus, o capsídeo dele, que é aquela capa, o material genético dentro do vírus, é um RNA, é um vírus RNA. Os vírus podem ter DNA ou podem ter RNA. No caso do COVID, ele é um vírus que tem RNA. Os vírus não são células, não têm vida, né? Eles só vão conseguir se multiplicar dentro de uma célula hospedeira. Então, ele não tem vida, tá? Ele vai provocar uma infecção dentro da célula hospedeira para multiplicar o seu material genético e produzir as proteínas que ele tem que produzir. Ou seja, ele só vai funcionar dentro de uma célula. Saiu da célula, ele não tem vida, ele só vai infectar. Então, reparem o seguinte, ele tem essas proteínas que são chamadas proteínas spike, deram o nome de spike para essas proteínas, que formam as tais coroas do coronavírus. Elas vão se ligar a receptores que ficam na membrana plasmática das nossas células. Esses receptores, gente, não foram criados, não surgiram para ligar especificamente ao vírus do COVID. Eles têm outras funções, eles vão se ligar a outras moléculas. Mas, infelizmente, o vírus do COVID apresenta proteínas que são compatíveis com esse receptor. Então, as nossas células são enganadas. Se ligam a esse vírus achando que está se ligando a uma outra molécula. Tem um outro receptor, TMPRSS2, é uma sigla de um termo em inglês bem grande, que eu nem lembro de cabeça. Ela vai preparar esses spikes. Então, o vírus depende de 2 receptores nas nossas células. De TMPRSS2 para preparar o spike, quebra proteolítica, quebra de proteína, tá? Proteólise é quebra de proteína, ou seja, vai quebrar a proteína spike para que ele se interaja com esse receptor ACE2.
Interagiu com esse receptor, vai fundir o capsídeo do vírus com a membrana plasmática, vai virar uma coisa só. E o vírus consegue jogar aqui dentro da célula o material genético dele. O que tem dentro das nossas células? Tem aminoácido, tem ribossomos e agora tem o RNA do vírus. Esse RNA do vírus vai induzir a produção de novas proteínas virais. Isso quer dizer que aqui dentro da célula vão formar novos spikes, novos RNAs, isso vai se multiplicar e vai liberar mais vírus. Então, um vírus que entra na sua célula vai produzir mais vírus dentro dela, que vai liberar esses vírus, e esses outros vírus vão contaminar outras células dentro do seu pulmão, ou você vai eliminar para o ambiente, vai contaminar outras pessoas, e assim vai se propagando. E vai se propagando cada vez mais. Esse TMPRSS2, ele é muito encontrado no epitélio do pulmão e no epitélio gastrointestinal. Por isso que a infecção de Covid muitas vezes dá diarreia sem dar sintoma respiratório. Porque o vírus primeiro se associou a uma célula do epitélio gastrointestinal, ao invés de infectar uma célula pulmonar. Tá? Então, às vezes, né, tem pessoas que só têm sintoma da diarreia. Às vezes a pessoa tem sintoma da diarreia, um ou 2 dias depois começam os sintomas respiratórios. Ou o contrário, começa o sintoma respiratório e depois a diarreia. Mas o mais comum é a diarreia antes dos sintomas respiratórios. Porque aí começa a infectar as células do sistema gastrointestinal e a gente fica com a digestão desregulada. Deu para entender, gente? Então, o que eu quis chamar a atenção para vocês são esses receptores, que têm as glicoproteínas, né, os glicídios ligados às proteínas, como receptor dessas moléculas. Foi um exemplo aí atual. Alguma dúvida que vocês têm? Alguma curiosidade? E as defesas que a gente tem nas células? A mesma coisa. Elas ainda são bem mais complexas. Porque, por exemplo, quando a gente tem uma célula de defesa que vai fagocitar um intruso, você vai ter anticorpos que vão reagir, moléculas químicas que vão reagir com o invasor e vai sinalizar, quando ocorre essa interação, que eles têm que ser fagocitados, eles têm que ser digeridos, eliminados, né? Que vai provocar aí uma inflamação. Também acontece por esses tipos de interações. A célula vai interagir com aquele anticorpo que está sinalizando que aquilo ali é estranho, aquilo ali tem que ser eliminado, vai interagir também mais ou menos dessa forma. Mas é muito mais complexo do que eu estou explicando, tá? O sistema imunológico é muito difícil, é muito complexo. Não vou nem abusar em entrar nesses detalhes com vocês, senão vocês vão ficar perdidinhos. Quando a gente faz a faculdade, a gente tem uma disciplina imunologia só para estudar isso. De tão complexo que é, os tipos de anticorpos, os tipos de células de defesa, linfócitos T, linfócitos CD4, linfócitos CD8. Cada célula tem um tipo de receptor diferente para um determinado tipo. Né? Uma célula que vai combater bactérias, uma célula que vai combater vermes, umas células que vão combater determinados tipos de anticorpos. Anticorpos que eu digo assim, anticorpo é uma defesa que o nosso corpo cria, mas ele interage com o invasor e sinaliza que aquele invasor tem que ser digerido. Tá? Prefiro não entrar em muitos detalhes com vocês a respeito desse assunto, não, para não fugir do tema. Então, eu trouxe para vocês aqui outros tipos de glicoproteínas e glicolipídios. No caso aqui, o tipo sanguíneo, ABO.
Não estou considerando se ele é RH positivo ou RH negativo, tá? Aí já é um outro antígeno, um outro receptor. O que acontece, gente? Ele não é bem um receptor. Ele é mais um marcador, mas também uma glicose ligada a proteínas e a lipídios. Aqui está sendo chamado de aglutinogênio, porque quando a gente faz a reação, quando a gente faz o teste de tipagem sanguínea, as hemácias se aglutinam. Então, o que faz as hemácias aglutinarem são esses marcadores. Então, a gente tem marcadores diferentes, ó, marcadores do tipo sanguíneo A, do tipo sanguíneo B. Não são, gente, desse formato, tá? Isso é só uma representação, para mostrar que eles são diferentes. Tipo A, ele esquematizou numa forma cônica, e o tipo B, uma forma esférica. Tá ok? Essa célula aqui é a hemácia, é o eritrócito, a célula vermelha do sangue. Ela é côncava, ó. Ela tem uma profundidade aqui para permitir a passagem dela pelos vasos sanguíneos. Ela não é uma célula esférica. Por conta disso, ela perdeu mitocôndria, perdeu núcleo, ela não tem nenhuma organela membranosa. A única membrana que o eritrócito tem é a membrana plasmática. Perde tudo, tá? Para ficar achatadinha. Ela é mantida com os nutrientes que ela recebe do plasma sanguíneo, tá? Da parte aquosa do sangue. Até a energia. A energia ela faz no citoplasma, não tem mitocôndria, então ela produz pouca energia. Enfim, a gente vai estudar isso mais detalhadamente na aula de mitocôndria. Então, tipo A e tipo B. O tipo AB tem os dois tipos de marcadores, o A e o B. O tipo O não tem nenhum marcador. Aí, quando a gente faz a tipagem sanguínea, a gente joga anticorpos. Eu vou colocar lá, eu não sei qual é o tipo sanguíneo. Por exemplo, deixa eu ver, vamos ver aí a Lúcia. Lúcia, qual é o seu tipo sanguíneo? Lúcia, está online? Qual é o seu tipo sanguíneo? Acho que ela não tá não. Daniel, qual é o seu tipo sanguíneo? O negativo. O negativo. Então, Daniel é O. Daniel ou Paulo que falou? Paulo. Então, o Paulo é O. O Paulo, eu não sei qual é o seu tipo sanguíneo, tá, Paulo? Você chegou no laboratório e eu vou fazer seu exame agora. Uhum. Então, eu tenho que testar para saber se ele é A, se ele é B ou se ele é O. Ou se ele é AB. Aí eu coloco lá em tubos de ensaio seu sangue com anticorpos. Anticorpos anti-A, anti-B e só. Depois mais para frente eu falo de outro anticorpo, mas é o anti-A e o anti-B. O anticorpo anti-A, ele vai reagir com qual célula? A que tem o marcador A ou o marcador B? Ou o marcador AB? AB. Então, o anti-A vai reagir com o... Para ser O tem que ser o AB, né? Não. Vamos Ele vai esquecer. reagir com ele mesmo, né? Isso. O anti-A vai reagir com o antígeno ou com o marcador A. Então, se o tipo sanguíneo da pessoa for A e eu pingar o anticorpo anti-A, as células vão se juntar. Eu consigo ver isso a olho nu. As células vão formar um botãozinho, vão aglutinar todinha. Então, aquele tipo sanguíneo, por enquanto, é A. Aí eu pinguei o B. Não. Eu pinguei o B também, num outro tubinho de ensaio com o mesmo sangue, mas agora em um outro tubinho de ensaio diferente. Pinguei o B. O que vai acontecer? Se for B, ele vai reagir. Vai juntar também. Vai juntar também.
Aí, nesse caso, ele vai ser o quê? AB. AB, porque ele reagiu com A e reagiu com o B. No seu caso, Paulo, eu vou usar os anti-A e o anti-B e as células não vão se juntar. Por quê? Os anti-A e anti-B não vão ter nenhum marcador para se ligar. Ele vai Então, no ficar resultado da sua tipagem, inerte. isso, as suas células vão continuar separadas, não vão aglutinar. Porque o O é doador universal, né? O O não, e isso é a razão do O ser o doador universal. Como ele não tem aglutinogênito, o que acontece? Quem tem o sangue A tem o anticorpo contra B. Então, quem tem o sangue A não pode receber o sangue B, porque senão o organismo da pessoa vai combater aquele sangue. Vai rejeitar. Vai rejeitar. Isso. Quem tem o sangue O não tem nenhum... ou melhor, então, não tem, quem tem o sangue O não tem nenhum marcador. Então, eu sou A, por exemplo, eu sou AB. Eu tenho... Quem é AB não tem nem o anti-A nem o anti-B, concorda? Porque se eu tivesse algum anticorpo contra o A ou B, eu mesmo me combateria. Minhas células iriam entrar em briga ali dentro do meu corpo mesmo. Então, eu não tenho nenhum desses, nem o anti-A nem o anti-B. Quem tem o tipo A tem o anti-B. Mas se ele recebe o O não tem B nem A. Se ele tiver o anti-A ou anti-B, pode tomar O à vontade, porque não vai ter nada para ele interagir. Por isso que o O é universal. E o AB é o receptor universal. Porque eu não tenho anticorpo nenhum, então eu posso receber tanto A quanto B, porque eu não vou ter anticorpos contra ele, e o O, porque não tem nenhum marcador, então menos ainda de interferência. Então, quem é AB recebe sangue de todo mundo, quem é O doa sangue para todo mundo. Não estou levando em consideração positivo e negativo, o RH, tá, gente? O RH é um outro sistema de classificação. Coloquei outra... Professor, Oi. mas o O tem anticorpo para os dois, né? Por isso que ele não pode, só pode receber O. Então, o O, na verdade, ele não tem anticorpo contra nenhum também. Mas ele pode produzir, basta ser estimulado. Então, se um... Não, mentira, tem razão. Estou viajando, estou pensando no RH, tem razão. Ele tem tanto o anti-A quanto o anti-B. Tá? Por isso ele não pode receber os As. Eu estou pensando no RH. O RH é que o O não tem o anticorpo contra o RH, que é o anti-D, mas ele pode ser estimulado a produzir. Então, por exemplo, uma pessoa é O negativo. Ele pode receber sangue O, de preferência negativo. Mas se ele recebe um sangue positivo, O negativo, recebendo sangue O positivo pela primeira vez, não tem problema nenhum. Porque ele ainda não tem anticorpos contra esse positivo do RH. A gente chama de anti-D. Mas na próxima transfusão que ele precisar, aí já não vai mais poder tomar positivo, porque ele já teve contato, agora ele já tem os anticorpos. É o que acontece com as mães que têm sangue O negativo e os bebês têm sangue O positivo. É eritroblastose fetal. Então, na primeira gestação, a mãe O negativo não tem problema. Pode ter O positivo, legal. Só que no segundo filho, ela já vai ter anticorpos contra o O positivo. E esses anticorpos vão combater as células do sangue, as hemácias, do sangue do bebê. Por isso que quando o bebê nasce, é feito um procedimento de troca do sangue do bebê.
Atualmente, isso tem sido feito em bem menos casos, porque existe um tratamento com anticorpos, anticorpos, antimonoglobulinas, que já são detectadas. Toda mãe toda gestante faz a tipagem sanguínea logo no início da gravidez, porque se ela tiver RH negativo, ela tem que fazer esse controle e possivelmente tomar imunoglobulina, que aí não vai desenvolver anticorpos para atacar o sangue do bebê. Aí o bebê nasce normalzinho. Professor, Hum. e quando é ao contrário? A mãe é O positivo e o bebê nasce com O negativo? Não, aí não tem tanto problema, não. Aí não tem problema, não. Ah, tá. Tá? Aqui, ó, nesse esquema, a gente está vendo, ó, células hemácias de um doador de sangue. Quando a gente doa sangue, gente, a intenção, o principal produto da doação de sangue são as hemácias. Quando o cara está com anemia, teve hemorragia num acidente e tal, o que a gente quer repor, principalmente, são as hemácias, as células vermelhas do sangue, ó, isso aqui. No caso, ó, ele tem os marcadores. O receptor, tem o anticorpo, que aqui está sendo chamado de aglutininas. O receptor reagiu às hemácias. Ele tinha aglutininas, anticorpos, contra aqueles aglutinogênios, contra aqueles marcadores. É como se eu tivesse transfundido sangue A num paciente sangue B, que tem o anti-A para combater. Aí aglomeram-se as hemácias e elas são quebradas, ou seja, elas são destruídas. Isso dá reação de febre, hipertensão, obstrução de vasos e, principalmente, todo aquele sangue que foi injetado, ele é perdido. Ou seja, não tem melhora nenhuma no paciente, tem piora. Tá? Então, não pode ser transfundido. Esse teste a gente faz antes da transfusão. Quem de vocês for trabalhar num banco de sangue, isso é um exame convencional que a gente faz em toda transfusão. Chama-se prova cruzada. A gente pega o plasma do receptor com uma pequena amostra da bolsa que vai ser transfundida e reage em tubo de ensaio. Se não aglutinar, beleza, pode transfundir. Aglutinou, não transfunde. Mesmo a gente sabendo se é A positivo, B positivo, mesmo a gente sabendo o tipo sanguíneo, a gente tem que fazer isso. Por quê? Existe chance de errar na identificação da tipagem sanguínea na hora de etiquetar uma bolsa de sangue. Existe a chance de errar a tipagem sanguínea do receptor. Então, a gente mesmo assim compara. Sem falar que existem vários outros sistemas de classificação sanguínea. Sistema MN, sistema E, sistema K, sistema Y, sistema BO, o sistema RH. A gente parte do ABO-RH, que é o mais comum. Mas existem pacientes que são politransfundidos, paciente, por exemplo, que tem mielodisplasia, ou seja, a medula óssea não consegue produzir sangue adequadamente, então eles têm que fazer reposição de sangue. Eles são politransfundidos, ou seja, eles já tiveram contato com diferentes antígenos das superfícies das hemácias, de tudo quanto é grupo diferente. E é difícil você encontrar uma bolsa compatível com eles. Aí essas bolsas são preparadas, são selecionadas num cadastro, tipo cadastro de medula óssea, são cadastrados no Hemorrio, por exemplo, num grande hemonúcleo, num grande hemocentro, que tem a capacidade de fazer essas análises todas, fica lá o registro dele e, tendo bolsa compatível, já vai sendo disponibilizada para o paciente.
Posso passar para o próximo tópico? A gente pode fazer o seguinte. Numa aula de fundamentos laboratoriais, eu vou falar de reações de aglutinação, exames que têm reações de aglutinação. Aí eu volto a falar da tipagem sanguínea bem detalhadamente para vocês, que aí vai ficar mais claro vocês entenderem, tá? Por hora, eu só precisava que vocês entendessem o que são esses sinalizadores das membranas. Vamos ver como que as células se comunicam. Existem várias formas, tá? Várias estruturas de comunicação. Eu concentrei os estudos de vocês em duas formas de comunicação, que são as junções comunicantes. As junções comunicantes são o seguinte: são regiões, ó, então você tem uma região aqui, ó, de junções comunicantes na membrana plasmática de uma célula, e ela bate justamente com a junção comunicante de uma outra célula. Então, eu tenho a membrana plasmática de uma célula e aqui a membrana plasmática de uma outra célula. Elas estão se comunicando por esse tubinho que foi formado. Esse tubo, ele permite a passagem de alguns nutrientes, só não passa moléculas grandes. Por exemplo, o aminoácido forma proteína, passa o aminoácido, mas a proteína é grande e não passa. Passa a glicose, mas não passa amido, não passa glicogênio. Tá? Então, passam moléculas pequenas. Passa nucleotídeo de DNA, mas não passa o DNA inteiro. Tá? E outras substâncias. Então, ela é formada por conexons. Então, tem conexon, é cada partezinha dessa daqui. Ó. Então, tem o conexon de uma membrana e o conexon da membrana da outra célula. Cada conexon é formado por 6 proteínas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas. Esse espaço aqui entre a membrana plasmática é mínimo. Tá? É bem pequenininho. Porque senão teria que ser uma proteína muito grande para passar no espaço normal que tem entre as membranas plasmáticas. Esses conexons, eles podem estar abertos, permitindo a passagem das substâncias entre uma célula e outra, ou fechado. O que vai regular isso? A concentração dessas substâncias que precisam passar e muitas vezes os hormônios. Por exemplo, vamos supor que um hormônio se ligasse aqui nessa célula, na célula de cima. Olha que impressionante. Ele vai desencadear reações dentro dessa célula e vai passar substâncias para outra célula de baixo. Essas substâncias em resposta ao hormônio que se ligou na membrana de cima. Então, repare, um hormônio pode interagir com uma célula e desencadear reações até em outra célula, porque as moléculas vão passando de uma célula para outra. O hormônio fica nessa membrana aqui, mas o efeito dele vai ser sentido nas outras células também. Por isso que o hormônio funciona em pouquíssima quantidade. Libera-se minimamente uma quantidade de hormônios e ele já resolve o problema, já age em todo o organismo, justamente por essa transmissão de sinal que acontece. Uma outra coisa muito interessante é que as células podem se reconhecer. Fizeram alguns experimentos, um deles foi o seguinte: pegaram células, fizeram células, cultura de células, produziram células, a partir de células-tronco, produziram células de fígado, células hepáticas, e células de rim. Essas células isoladas umas das outras. E misturaram essas células. As células do fígado se juntaram e as células dos rins
células renais também se juntaram. Ou seja, não houve interação entre as células renais e as células hepáticas, mas houve interações entre as células hepáticas e entre as células renais. Então, mostrou ali que as células se reconhecem. Elas sabem de quais tecidos elas são. Isso é importante porque quando a gente é formado, né, no zigoto, o espermatozoide fecundou o óvulo, formou o zigoto. É uma célula tronco, que vai dar origem a outras células tronco embrionárias, que depois de um tempinho vão começar a diferenciar em tecidos. Essa diferenciação vai trazer para as células estruturas conhecidas como CAM, moléculas de adesão celular, moléculas de adesão de células. E as CAM são específicas. As células hepáticas têm uma CAM e as células renais têm outra CAM. Por isso elas não interagem, porque as CAMs são diferentes. Agora, se eu tenho uma célula hepática e outra célula hepática com a mesma CAM, com a mesma molécula de adesão, aí elas se juntam. Então, essa CAM faz essa adesão entre as células, esse reconhecimento entre as células. Também são glicolipídios, são glicoproteínas, aliás. Tá? Ó, são glicoproteínas. Um exemplo disso, um outro exemplo que a gente vê é quando a gente tem células tumorais malignas. Qual a diferença de célula tumoral maligna para benigna? As benignas, elas causam um tumor em um tecido específico. Se eu tenho um tumor benigno no fígado, esse tumor só vai se desenvolver no fígado. Então, eu retirando esse tumor do fígado, eu tenho chance de cura altíssima, fico curado. Só com a cirurgia. Já os tumores malignos, não. Eles produzem células que migram para outros tecidos, as famosas metástases. O que acontece nas metástases? Essas células dos tumores malignos perdem essas CAMs, ou as CAMs são alteradas, e acabam se soltando daquele tecido, aquela adesão acaba sendo perdida. E as células soltas, sem estarem aderidas, caem na corrente sanguínea ou na corrente linfática, né, no sistema linfático, e circula pelo corpo. Muitas vezes, gente, isso acontece nas células, no corpo de qualquer um. Só que na maior parte das vezes, essas células malignas, elas são neutralizadas pelas nossas células de defesa, pelos nossos linfócitos, pelos nossos monócitos, pelos nossos macrófagos, tá? pelos nossos leucócitos, as células de defesa. Porém, eventualmente, aí vamos supor que ela consiga chegar a um outro tecido. Vai chegar, por exemplo, uma célula do tecido de um tumor na mama, vai chegar ao tecido ósseo, por exemplo. Chegou lá, ainda essas células podem não se desenvolver, podem não se multiplicar no tecido ósseo. Podem não se adaptar, podem não se ligar ali e acabam sendo perdidas. Não vai desenvolver nada. Mas, por outro lado, pode ser que uma célula ali chegue no tecido ósseo e elas vão se multiplicar muito rapidamente. Vão produzir um sistema de irrigação, um sistema vascular intenso para trazer mais nutrientes para aquelas células. Aí você vai ter um tumor no osso originado de um tumor na mama. Por quê? Aquelas células na mama perderam, né, ou tiveram as CAMs alteradas e não estão mais aderidas na mama, caíram na corrente sanguínea. Deu para entender essa questão das metástases? Entenderam, gente? Gente, eu tô falando... Professor, eu fiquei com um pouquinho de dúvida nessa questão das CAMs. Eu não consegui muito captar, fazer. Né? Tá. Então, assim, as CAMs,
elas vão promover a aderência de uma célula com a outra. Tá aqui, ó. As CANs estão aqui, ó. Tá? Isso aqui são as glicoproteínas das CANs, ó. Aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho uma outra célula. E ela promove a ligação dessas células, é um reconhecimento dessas células. Então, ela vai unir essas células. Vão se ligar pelas CANs. A CAN perdeu a capacidade de se ligar uma com a outra, aí as células se separam. Se uma célula for um tumor, for a célula de um tumor, se separar e cair na corrente sanguínea, pode provocar metástase. É um tumor maligno. Se a célula for de um tumor benigno, ela não tem a CAN alterada e ela continua ligada ao tecido. Tá? Então, as CANs são basicamente só umas moléculas que vão promover a aderência da célula, mas num tecido específico. Se uma célula hepática se aderir a uma célula renal, pode provocar um tumor ali, porque vai desenvolver um fragmento de tecido hepático dentro no sistema renal. O que acontece, por exemplo, eu já vi úteros com dente. Vocês já ouviram falar alguma coisa desse tipo? De algum tecido conter um tecido que não tem nada a ver com ele? É mais ou menos isso. Você tem a migração de uma célula ou o desenvolvimento atípico de uma célula, né, que vai ali se aderir e vai dar origem a um outro tecido. Essas coisas acontecem. O corpo humano é uma caixinha de surpresa. Entendi. Tá? Entendi. Então, ó, vamos ver o que a gente viu hoje. Ó. A gente viu as membranas biológicas, com ênfase na membrana plasmática. Vocês podem perceber que as membranas são assimétricas. Olha que interessante eu coloquei aí. Porque aquelas glicoproteínas e aqueles glicolipídios sinalizadores, eles ficam só na membrana externa, só na parte externa da membrana. Porque é ali que vão estar as moléculas na matriz extracelular, ali que vão estar as outras moléculas para ela interagir. Dentro da célula não tem. Tá? Então, aquela parte da membrana plasmática, aquele folheto da membrana plasmática voltada para o citoplasma, não tem essas glicoproteínas e esses glicolipídios, por exemplo. Às vezes, gente, eu não quis colocar aqui para não ficar muito complicado, porque é um assunto que não vai fazer diferença para a gente agora. Existem na hemácia, nessas células vermelhas do sangue, existem fosfolipídios diferentes na parte externa e na parte interna da membrana. Isso dá uma polarizada na membrana. A parte externa tem carga positiva e a carga interna tem carga negativa. Isso tem a ver com o transporte de substâncias. Mas eu pretendo não falar muito disso, porque é um assunto mais de biofísica do que de biologia celular, é mais complexo. Tá? Então, eu pretendo dar uma simplificada nesse conteúdo quando a gente for falar dos transportes. Então, a gente aprendeu também que a membrana é um mosaico fluido, ou seja, é um mosaico fluido, desculpa. Mosaico por quê? Tem várias proteínas espalhadas parecendo um mosaico, e é fluido porque os fosfolipídios dão essa fluidez na membrana. Né? Ela não é rígida, ela não é sólida, ela não é estática. Muito pelo contrário, ela está sempre com os fosfolipídios se movimentando. Vimos algumas funções que as proteínas desempenham na membrana, né? A gente viu lá a comunicação entre as células, né? Com as junções comunicantes e com as moléculas CANs, e vimos também como a célula reconhece as moléculas de vírus, hormônios, com aqueles receptores de membrana. E na próxima aula a gente vai ver o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Né? A gente vai voltar um pouco à membrana biológica, porque ainda é conteúdo dessa parte, mas a gente vai focar nos transportes. Tá ok? Vou dar um print aqui no Zoom. Quem tem alguma dúvida? Tudo ok. Por mim. Tudo ok?
Eu fiz uns exercícios de revisão, gente, da aula 2, mas eu não tive tempo de postar no AVA. Vou tentar postar amanhã, porque dá um trabalhinho programar aqueles exercícios autocorrigíveis. Alguém chegou a tentar fazer os exercícios da aula 1? Já. Já? Dá um trabalhinho programar aqueles exercícios. E aí eu preciso de um tempinho para fazer isso. Estou descobrindo todas as possibilidades de exercícios para postar ali. Mas eu acho que amanhã já consigo postar. Vamos lá. Quem quiser ligar a câmera, liga a câmera para a gente tirar aquele print bonito. Aprendi um negócio que é tecla Windows, Shift e S. Aí a gente consegue recortar a imagem que a gente quer e fica na área de transferência, igual fica no celular. Aí eu não preciso ficar colando no Paint. Eu já salvo direto como figura. Um print já foi. Vou tirar outro print, completando aí a turma. Tá, ok. Mais um print, tá? Windows Shift S. Prontinho, gente. Então, ó, amanhã, então, 19 horas, aula no Zoom de fundamentos laboratoriais. A gente vai resolver aqueles exercícios da prática e vou dar continuidade àquele conteúdo de soluções. A gente vai aprender a diluir mais soluções e fazer mais exercícios. Depois eu vejo como é que a gente vai fazer a parte prática que vocês precisam ter. É uma pena que vocês... A prática é legal para vocês aprenderem a manusear os equipamentos. A prática que eu pensei para vocês seria vocês descobrirem quanto de açúcar tem num caldo de cana, quanto de açúcar tem num refrigerante. Vocês iriam experimentar e fazer essa descoberta. Entendeu? Por isso que a gente ia fazer a noite inteira. Passo a passo do experimento. Simulando, né, o que acontece quando a gente examina um sangue. Quanto de glicose tem no sangue? Né? Mas assim, Professor, bem do beabá. Fala. e sobre o trabalho, você vai falar pelo WhatsApp? Se quiserem, não adianta aqui. Posso adiantar, tem esse tempinho. Eu selecionei uns temas. Por quê? Qual é a ideia? Vocês vão gravar apresentações no Zoom entre vocês, entre os membros da equipe. Igual eu faço aqui. Vocês vão criar uma sala no Zoom, gratuita, tá? Não precisa ter conta no Zoom. O Zoom permite 40 minutos de reunião, mas eu quero que vocês façam gravações de, no máximo, 10 minutos, cada equipe. Focando o quê? Eu vou distribuir para vocês alguns tecidos ou algumas células e vocês vão ter que pesquisar aquelas células associando a função que ela desempenha com a sua forma, para que vocês percebam que, de acordo com a função que uma célula tenha, ela tem uma forma diferente. Ou ela tem uma adaptação na membrana, ou ela tem mais mitocôndria que a outra, ou ela não tem mitocôndria, ou ela não tem núcleo, ou ela tem flagelos. Então, são essas coisas que eu quero que vocês façam. Vocês vão criar os grupos, eu vou sortear os temas
os tecidos e as células que vocês vão pesquisar entre os grupos, e vocês vão montar uma apresentaçãozinha de 10 minutos. Não é para falar o que é membrana plasmática, o que é citoesqueleto, não é para falar o que são as organelas, é só para associar o formato daquela célula ou das células daquele tecido com a função que ele desempenha, para vocês verem quantas células existem com formatos diferentes, quantas funções diferentes elas podem realizar no organismo. Aí, Então, professor, vai quantas pessoas do grupo, mais ou menos? São 3 pessoas por grupo, sendo um grupo com 2 alunos. Vão ser 11 trios e uma dupla. São 12 Beleza. temas diferentes. O administrador vai fazer essa divisão aí? Não, eu sugiro que vocês procurem montar os grupos sozinhos, sem o administrador fazer essa organização. Tenta juntar aí com alguém que você já tenha mais contato, ou simplesmente por ordem alfabética, eu não sei. Essa questão vai ficar com Daniel, você. quer fazer comigo? Bora, pode ser. Então, beleza, que aí fica Então, nós já dois. vão- Isso. Aí, quando o grupo formar, manda no WhatsApp para mim no privado os nomes completos, porque tem nomes repetidos, põe o nome completo dos membros do grupo, fazendo favor. Que aí, quando eu Beleza, tiver aí tudo já organizado, eu faço o sorteio com vocês na aula dos temas, tá ok. tá? Show. Alguns temas, já vou passar para vocês. Já listei, enquanto eu estava na aula aqui, eu fui listando os temas possíveis, né? Porque eu tinha que saber quantos grupos, né? São 12 grupos, então são 12 temas. Então, células do sistema imunológico, células dos olhos, células do tecido ósseo, células do tecido muscular, neurônios, célula do epitélio intestinal, células reprodutivas masculinas, reprodutivas femininas, células da pele, células do aparelho respiratório. Então, tem vários tipos celulares diferentes para vocês trabalharem, tá? E depois eu vou sortear esses temas por grupo. Não é um trabalho complicado, vocês não vão precisar me entregar nada escrito, tá? Não quero nada escrito, só quero... depois eu vou programar com vocês direitinho a data que vai ser entregue, a data que vocês vão apresentar. Vai ser mais para o final da disciplina, porque aí a gente já vai ver mais conteúdos de biologia celular para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Então, vai ser mais para o final da disciplina. Vocês vão me mandar o link no YouTube dos vídeos de vocês. Eu vou fazer uma relação desses vídeos, vou compartilhar com a turma e a gente vai assistindo nas aulas. Cada vídeo. Ok. Tá? E assim a gente vai fazendo. Não precisa Professor, 2 ou 3 pessoas em cada grupo? uma dupla e 11 trios. A maioria vai ser trio. Só 2 alunos que vão ficar em dupla, porque são 35 alunos. Não dá para fazer tudo trio. Ah, entendi. Tá? Parece que a dupla já foi formada aí, né? Que é o Paulo e o Daniel. Já. Tem 2 Daniel também, não tem? Tem mais um. Então, aí tem que ver direitinho qual é o Daniel, hein? Manda o nome completo aí, pra não ficar perdido. Show, gente? O que vocês acharam? Acho que é muito difícil? Acho que dá para fazer tranquilo? Eu acho que dá para fazer tranquilo, tá? Tem bastante informação na internet, vocês podem pegar figuras na internet. Acho que vai ser uma atividade importante, porque vocês precisam saber que existem muitas células diferentes. E vai ser um bom método de avaliar vocês também. Tá? Aí vai ser essa pontuação, mais a pontuação da prova. Tá? Ok. Ok, professor. Ok. Show, gente. Então, até amanhã, às 19 horas, com Até fundamento. amanhã, então. professor. Boa noite. Até amanhã, Todos, professor. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Boa noite.